Silvio, bom dia para você. Bom dia, Paulo. É um grande prazer tê-lo de volta aqui, já que nos falamos aqui ao vivo ano passado e você ainda era candidato a vereador e agora já vereador eleito, 3.952 votos. Primeiro, Silvio, eu queria que você fizesse a avaliação. Você esperava essa votação expressiva? Paulo, novamente bom dia a todos os ouvintes. É um prazer voltar aqui nesse programa, um programa que eu tenho um carinho imenso, né, pelo que representa no rádio de Feira de Santana, a forma como o programa é feito, com tanta, ao mesmo tempo que traz notícias impactantes, tem também muita distração, é um programa gostoso de se ouvir, né, e com muita credibilidade. Então eu agradeço. A campanha, ela na verdade foi uma campanha diferente por conta da pandemia, é uma campanha onde nós tivemos pouco contato com o nosso eleitor, utilizamos muito a rede social, mas desde o início que havia uma expectativa de uma votação por conta do sentimento de mudança que a sociedade de Feira de Santana tinha e tem, no sentido de ter uma Câmara de Vereadores, ter uma atuação política diferente do que até então ocorria e ocorre de uma forma geral quando a gente olha os políticos do nosso país. Então, é essa expectativa, né, que nós já identificávamos no passado e que nas urnas foram efetivadas com a eleição não só de Silvio Dias, mas de outros vereadores que também trazem esse condão de mudança, essa expectativa, né? E isso nos traz uma responsabilidade muito grande na nossa atuação na Câmara de Vereadores. Nós teremos um mandato realmente muito observado pela população e isso é bom, porque no momento que a população acompanha, no momento que a população critica, no momento que a população participa do mandato, esse mandato cresce, esse mandato se torna mais forte, mais musculoso no sentido dos resultados. E é isso que nós queremos, efetivamente, é ter um mandato forte, um mandato popular, um mandato que esteja bem próximo da nossa população de Feira de Santana. Passadas as eleições, veio a posse, a eleição da nova mesa diretiva e você é o primeiro vice-presidente da Câmara, dessa nova legislatura. Como Exato. Foi para um vereador iniciante já começar com essa responsabilidade enorme? É uma responsabilidade grande, muito grande, porque desde o início, logo após a eleição, que nós começamos a conversar com aqueles vereadores que foram eleitos pela oposição, vereadores que foram eleitos nesse campo político voltado digamos assim, enfrentar o atual grupo que está aí há muitos anos no poder, né? E a nossa ideia sempre foi ter uma Câmara independente. Nós precisamos ter uma Câmara que realmente ela seja harmoniosa no sentido de lidar com os outros poderes, principalmente com o Executivo Municipal, mas independente. Ela não pode ser subserviente, não pode baixar a cabeça, não pode aceitar. Ela tem que cumprir o seu papel de discutir tudo aquilo que é proposto dentro da Câmara de Vereadores, seja de origem do Executivo, seja de origem dentro da própria Câmara, tem que ser discutido, tem que ser conversado. E a nossa oposição no passado, pelo quantitativo que tinha, não conseguia efetivamente realizar essa discussão. Havia um trator, né, praticamente, que passava por cima das questões e pouco se houve de discussão na Câmara de Vereadores nas legislaturas passadas. E essa legislatura ela traz essa possibilidade da gente discutir mais, conversar mais, propor mais e ser mais independente. E nesse contexto nós colocamos o nosso nome como candidato a presidente. Sabíamos das dificuldades, porque aqui em Feira de Santana o regimento interno exige que seja formada uma chapa com 7 vereadores, é algo que inclusive a gente vai colocar em discussão esse assunto. Eu acho que não há essa necessidade de formar uma chapa com 7 vereadores para você chegar a efetivamente se candidatar. Eu acho que pode se pensar de uma outra forma, a votação individual pelos cargos, e isso nós vamos colocar em discussão. Mas hoje o formato é esse. Então nós sabíamos das dificuldades,
mas colocamos o nosso nome como candidato a presidente da mesa diretiva. No chegar do momento final na eleição, né, a nossa intenção enquanto bloco, e aí é interessante explicar que nós temos hoje um bloco de oposição que tem grandes perspectivas. Esse bloco, no momento da eleição, estava formado por Silvio Vanberg e o vereador Jonatas, e decidiu votar em bloco em uma candidatura que tivesse a imagem, né, conseguisse passar mais independência. E essa decisão seria tomada no dia 1º. Como houve uma mudança, houve uma chapa única, nós buscamos fazer valer o que está no regimento interno, que diz que a oposição tem que participar da mesa diretiva. E nessas conversas, nós fomos agraciados com participando da chapa como vice-presidente. É importante destacar que uma chapa que vai dirigir a mesa diretiva da Câmara não é uma chapa política partidária, não há ali, nos que estão formando a mesa, digamos assim, ideais políticos semelhantes. Não é exatamente isso. Nós estamos ali para dirigir a Câmara de Vereadores, e a oposição participando da mesa tem um papel importantíssimo de poder contribuir na fiscalização do que acontece na Câmara, mas também contribuir no direcionamento dos trabalhos da Câmara. Isso, efetivamente, nós teremos no dia a dia, e com certeza quem vai ganhar com isso é a sociedade de Feira de Santana, porque nós conseguiremos colocar em pauta, em discussão, muitos assuntos. Pois é, Silvio, e um dos assuntos também que foi muito comentado na imprensa foi a questão do não aumento do salário para os vereadores, consequentemente para os secretários e para o próprio prefeito. Essa iniciativa foi sua? Olha, nós tivemos uma reunião da mesa diretiva da Câmara, logo no início dos trabalhos, onde o atual presidente, o vereador Fernando Torres, expôs a situação da Câmara. A situação financeira, nós estamos indo para um ano onde haverá redução dos repasses da Câmara. Em 2020, a Câmara não sentiu tanto impacto financeiro por conta de que o orçamento ainda era o orçamento de 2019. Agora nós vamos sentir esse impacto. Então, naquele momento, o presidente, o vereador Fernando Torres, fazia essa exposição, né, da situação da Câmara, e este vereador propôs, então, que houvesse que fosse postergado o aumento que foi votado em 2019. E é bom que se explique que em 2019 não havia pandemia. Então, naquela época, os vereadores daquela legislatura votaram pelo aumento salarial, que passaria a vigorar a partir de agora, de 1º de janeiro. A nossa ideia, então, foi propor que esse aumento fosse postergado para o ano que vem. Nós temos um momento de crise, um momento onde muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão passando dificuldades. Não há porquê um funcionário público, político, está tendo aumento nesse momento, né? O salário não nós não podemos dizer que é um dos maiores do Brasil, não é, mas um salário que realmente é muito bom quando a gente olha a condição dos outros trabalhadores. Então, assim como a gente apertar um pouquinho aqui, segurar e poder aguardar um pouco mais. E, obviamente, essa economia não será apenas para a Câmara, será também para o Executivo, porque os secretários e o prefeito têm o seu aumento na própria lei, né? O aumento desse salário também na própria lei, onde há o aumento do salário dos vereadores. Com isso, haverá uma economia, e espero que essa economia seja utilizada em benefício da sociedade, em prol das ações de combate à pandemia. Agora, o presidente Fernando Torres... Agora, só um detalhe para explicar. Certo. A proposição, no momento da mesa diretiva, foi nossa, mas por uma questão regimental, essa emenda ela tem que partir da mesa. Então, dessa forma, a emenda ela parte da mesa para ser votada na primeira sessão. Já há, digamos assim, um entendimento, um acordo de todos os vereadores em votar a favor disso. É importante a gente destacar que os vereadores de Feira de Santana, eles, de forma praticamente unânime, também aceitaram essa postergação, por entender que o momento não é para um aumento salarial. E o presidente Fernando Torres, desde o início, está mostrando assim uma preocupação em relação às contas da Câmara e falou em auditoria, em fiscalização das contas. Há vestígios que há algo errado nessas contas? Olha, Paulo, eu acho muito natural,
benéfico, e até digo que tem que ser assim. A gente tem que ter realmente Algo democrático. essa transparência, né, das coisas que acontecem não só na Câmara, também no Executivo. Então, se haverá auditoria, ótimo, nós estaremos lá acompanhando, né, e verificando o que acontece. Não posso lhe dizer que há indício ou que não há indício de ilegalidade. Não é, até o momento, o que eu sei, não tem ainda esse condão de ilegalidade. O que nós temos talvez seja algo ético, talvez imoral, né? A Câmara de Vereadores pagar um valor tão alto, como foi falado pelo próprio presidente Fernando Torres, a uma empresa, e essa empresa pagar um salário tão baixo a um funcionário que exerce os serviços ou de limpeza, ou serviços de apoio dentro da Câmara de Vereadores. Segundo o próprio Fernando, a empresa tem recebido em torno de R$3.000 e paga em torno de 800 e poucos reais. 880 em média. 880 ao funcionário. Então, há no mínimo, uma imoralidade. É algo, né, que nós devemos reavaliar essa situação. Agora, nós estaremos lá fiscalizando. A Câmara recebe um montante muito, muito alto de recursos. É importante que se diga, né? A Câmara recebe em torno de 3 milhões por mês de duodécimo, então é um valor considerável. E a gente precisa avaliar exatamente aonde esses recursos estão sendo aplicados. Nós sabemos que há toda uma estrutura da Câmara que é paga por isso, a estrutura de funcionários, a estrutura, né, do dia a dia da Câmara, que precisa existir. É importante que a gente também explique isso, é necessário que exista, né? Agora, até o momento, o nosso presidente, o Fernando Torres, tem demonstrado efetivamente interesse, vontade em ter as contas bastante públicas, transparentes, que as coisas aconteçam de forma transparente, pública, e nós, da oposição, damos total apoio nesse sentido de ter as contas transparentes, as contas públicas. É recurso público, seja do Executivo ou seja administrado pela Câmara de Vereadores, são recursos públicos e tem que ter transparência no que é gasto, como é gasto e como é feito esse recurso, se há prioridade para isso ou para aquilo. Isso tudo tem que ser colocado de forma pública. Pois é sobre isso exatamente que eu iria falar agora, a questão do bloco da oposição. O que é que vocês já conversaram, já discutiram em relação ao Executivo? Que tipo de oposição que vocês pretendem fazer? Olha, uma oposição que trabalhe, que fiscalize principalmente. Essa é a nossa posição. Nós temos hoje, de início, já 4 vereadores, né? Temos aí, como eu falei, o Silvio, o Ivan Berg, que são do PT, o Jonatas, que é do PSOL, temos o Galeguinho, que é do PSB, que é também da base do governo do Estado. Temos o Emerson, que foi eleito pelo DC, mas ainda não se posicionou efetivamente. Né? Nós temos ainda conversado com ele em relação a isso, né? Aí ele foi candidato a vereador de um candidato derrotado, a prefeito de Feira de Santana. No segundo momento ele apoiou o nosso candidato, deputado federal Zé Neto. Então, digamos que já há uma possibilidade de que ele venha participar. Mas, para além disso, nós temos outros vereadores que estão insatisfeitos com o grupo político e, em algum momento, eu tenho certeza que esses vereadores poderão estar conosco na oposição. Isso é um ganho para a Feira de Santana quando você tem uma oposição forte. Eu acredito que em alguns momentos nós chegaremos aí a 7, 8 votos, o que possibilitará a discussão de muitos assuntos importantes para o nosso município, né? E essa discussão, obviamente, fará com que as leis, com que as propostas tenham uma qualidade melhor para a nossa população. Ok, são 11h41. Nós estamos conversando aqui com o vereador Silvio Dias, do PT, ele que é o primeiro vice-presidente ou vice-presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, e estamos falando aqui sobre a atual conjuntura política de Feira de Santana, a situação da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, já que o primeiro passo foi adiar o aumento do salário dos servidores, dos vereadores, secretários e do prefeito de Feira de Santana. Além dos diretores das autarquias. Foi o primeiro passo. Primeiro passo. E nós não tivemos ainda. Os trabalhos começam em fevereiro, né? Os trabalhos efetivamente começarão no dia 1º de fevereiro, porque o Poder Legislativo Municipal está em recesso.
Certo. Então, na volta do recesso, aí o senhor já tem seus projetos, suas indicações já em mente, já está tudo pronto, tudo preparado? Como é que está? Preparado, inclusive com muita vontade de iniciar os trabalhos. Com todo o Nós gás, né? teremos aí uma missão muito grande aqui em Feira de Santana, que é discutir assuntos importantes para a nossa cidade. Eu estava ontem observando o BRT, né, e vi passar um ônibus articulado, aquele ônibus imenso, né, e me perguntava naquele momento quantos passageiros estavam dentro daquele ônibus, porque eu observo as estações, não vejo ninguém nas estações, né, e aquele ônibus todo plotado, todo escuro, você não consegue enxergar para saber ali quantas pessoas estão ali dentro. Eu vou, inclusive, fazer um exercício de pegar esse ônibus. Efetivamente não tenho muita coisa que fazer na Nó de Cerqueira, mas vou pegar esse ônibus para ir até a Nó de Cerqueira, para verificar o que é que tem, o que é que está, né? Quantas pessoas efetivamente estão usando esse BRT, por uma coisa simples. Eu não vejo viabilidade financeira nesse sistema, um sistema que liga o centro da cidade a um bairro que tem uma característica de que poucas pessoas utilizam o transporte público, né? E as pessoas que utilizam o transporte público não estão próximos da estação de transbordo. Você tem ali pessoas ali na Santa Mônica 2, você tem pessoas um pouco mais adiante no bairro do Sim, você tem o Santo Antônio dos Prazeres, mas para aquele local exatamente, por onde o ônibus circula, eu não vejo assim viabilidade financeira nessa situação. Então nós precisamos discutir o BRT, precisamos discutir de uma forma geral o transporte público em Feira de Santana. Precisamos discutir, Paulo, e isso é para ontem, discutir o que está acontecendo na saúde pública de Feira de Santana. Nós temos aí uma investigação que ainda está em curso por parte do Ministério Público Estadual e outra pelo Ministério Público Federal do que aconteceu e na saúde em Feira de Santana. A gente precisa colocar isso em pauta na Câmara. É inadmissível que a Câmara não discuta isso, não procure saber efetivamente o que é que está ocorrendo com o recurso público. Então, nós colocaremos isso em pauta para discutir, né? É importante que a gente pense num novo formato que não essas cooperativas que muitas delas, inclusive, o que nos chega a informação é que é pago, se na Câmara já é uma imoralidade o pagamento de R$3.000, o que nós sabemos até o momento é que a Prefeitura paga R$3.500. Pois é, e sem contar o atraso no repasse dessas verbas, pois é. Que é o que chega para a gente aqui, funcionário que recebe 5, 8, 10 dias depois de que a Prefeitura repassa para as cooperativas, né? Então, será que não é mais barato para a nossa população? Porque quem paga os impostos somos nós, é a população de Feira de Santana. Então, será que não é mais barato para a população de Feira de Santana fazer concurso, ter o funcionário efetivo trabalhando, ou usar um outro critério de contratação, já que essa cooperativa efetivamente não cumpre, inclusive, com suas obrigações trabalhistas? Nós temos o Ministério Público dizendo que essas cooperativas que atuavam no passado, elas eram de fachada, não existiam efetivamente como cooperativas, eram empresas com dono, com lucratividade, né? Então, será que não é a hora da gente mudar esse modelo de contratação e passar para ter uma organização social, talvez, para gerir algum setor específico? Mas, de forma geral, é importante que façamos concurso público e valorizemos o servidor público. Não há serviço público de qualidade se nós não valorizamos o nosso servidor público. Ele precisa ser valorizado, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser fiscalizado, mas ele tem que ser motivado, ele tem que ser valorizado, tem que ser treinado, e isso quem tem que fazer efetivamente é o poder público, que deve cumprir com esse papel. Então, nós vamos colocar essa situação em discussão. Nós temos que discutir a nossa educação. Por que nós temos um índice tão baixo de avaliação aqui em Feira de Santana? As nossas crianças estão saindo das escolas sem saber ler, sem saber escrever, né? E nós temos um número imenso de pessoas que estão trabalhando também por meio de cooperativas. Temos a informação de um número imenso de pessoas que são estagiários, que estão em sala de aula. Nada contra o estagiário, mas o estagiário ele está ainda cumprindo um papel de aprendizado, um momento de aprendizado. Ele não pode estar na sala de aula como condutor da aula. Isso, ele sozinho, ele tem que ser um apoio ao professor, ele está ali aprendendo, ele tem que estar ali observando, vendo como é que tem que ser
o papel dele enquanto professor, mas naquele momento ele é apenas um auxiliar, ele não pode estar na condução das aulas. E aqui em Feira de Santana nós temos notícia que muitas salas de aulas estão sendo geridas por estagiários. Então nós precisamos discutir, olha, rapidamente nós citamos aqui 3 assuntos importantíssimos: a educação. Entre muitos problemas, né, que existem na cidade. Exato, né? A educação, a saúde, o transporte público, mas tem mais. A nossa zona rural está efetivamente pedindo socorro. Todo momento nos chegam informações de que a zona rural está sem água, né, que o carro-pipa não está indo. O pessoal ali de Jaguara tem me informado efetivamente que tem um local que o carro-pipa não tem ido, né, e o motorista se nega a levar água porque parece que houve um desentendimento. Então, há uma situação efetiva de um caos na zona rural de Feira de Santana. Né? Nós temos aí promessas de melhoria para a zona rural e nós estaremos ali para cobrar. Falaram que iam construir não sei quantas mil casas, reformar não sei quantas mil casas. Nós estamos atentos a isso e efetivamente vamos estar cobrando que essas casas sejam reformadas. Né? Nós já fizemos uma conta de quantas casas deveriam ser construídas pelo dia e até agora não foram nenhuma delas ainda reformadas, construídas não, reformadas. Então já perdemos aí quase 20 dias do ano, então esse número tem aumentado para que se faça mais ainda. Então nós estaremos atentos para cobrar. Os vereadores da oposição estarão lá cobrando efetivamente o que foi prometido durante a campanha. Vereador Silvio Dias, eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui, muito obrigado, e dizer que toda a população de Feira, principalmente os seus eleitores, estão apostando, né, que essa nova formação da Câmara de Vereadores venha para fazer a diferença. Porque Feira de Santana realmente é uma cidade carente, ao mesmo tempo que é uma cidade rica, que tem uma arrecadação muito boa. Ela é uma cidade que necessita muito. Porque é uma cidade que cresce, e cresce muito desordenada, cresce muito. São muitas pessoas de fora, né? Muitas construções, muitos condomínios, muitos conjuntos. E às vezes o executivo termina perdendo, né, esse controle da situação. Faltou planejamento nos últimos anos em Feira de Santana. A Feira de Santana cresceu muito, principalmente pelo investimento que ocorreu aqui na cidade em relação ao Minha Casa Minha Vida, que permitiu, porque quando a gente olha o Minha Casa Minha Vida, né, a gente vê as construções Minha Casa Minha Vida, as milhares de unidades em Feira de Santana, mas essas unidades possibilitaram que as construtoras da cidade investissem em outras áreas, né, voltadas para um público mais, digamos assim, de poder aquisitivo mais alto. Então, esse investimento do Minha Casa Minha Vida, somado ao Bolsa Família, trouxe para a Feira de Santana a possibilidade de crescer. E cresceu. A pujança de Feira de Santana é muito grande e nós temos que voltar a investir no comércio local, mas sem perder de vista a indústria. Nós temos que estar efetivamente dando condições para que o empresário possa investir na cidade. O empresário não quer investir em uma cidade onde não há transporte público. É verdade. Porque ele tem que bancar o transporte público. Tem que crescer e desenvolver também, né? O empresário não quer investir numa cidade onde não há saúde pública, porque aquele funcionário que ele contratar vai ficar doente e não vai ter condição de ir trabalhar e vai acabar faltando. Então, ele quer investir numa cidade que tenha educação pública, que o funcionário possa ter uma qualificação melhor, e Feira de Santana, nesse momento, não é atrativa para o nosso empresário. Então, agradeço a você, Paulo, agradeço a todos que estão nos ouvindo, um abraço principalmente a nossa zona rural de Feira de Santana, aos nossos amigos de Poaçu, Aval, Manuel, Misso, ao pessoal da Matinha, ao pessoal de São José, a todos que fazem a zona de Jaíba, a zona rural de Feira de Santana. Um grande abraço a todos e um grande abraço a você, Paulo. Muito obrigado, vereador. São 11h51. Nós conversamos aqui com o vereador Silvio Dias, do PT, ele que é o vice-presidente da nova mesa diretiva da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Aqui o Guido Pita, né? Manteiga não, rapaz. Guido Pita, também mandando alô aqui pra gente. O Givaldo Ramos. Givaldo Ramos também. O segundo, depois você lê aqui o Rui Santos, o Antônio Valquir de Jesus, o secretário Expedito Eloy também na audiência. Tem aqui o Eleomar Ferreira, Daniel Félix. Muito obrigado pela audiência, hein? Também a Raqueline na audiência, mandando um abraço, viu, Silvio?
A Raqueline é a irmã da minha esposa Rosane. A minha cunhada está acompanhando, também minha sogra, a dona Lourdinha. Todos lá gostam muito de você e estão todos te abraçando lá, viu? Eu agradeço a todos e mando um abraço muito especial ao pessoal da Cidade Nova, a minha casa, minha família da Cidade Nova, então mando um abraço a todos aí da Cidade Nova. Eu me sinto realmente abraçado quando eu vou à Cidade Nova, né? Eu cresci lá, minha família toda, nós crescemos lá, meus irmãos, então tenho um carinho imenso e moro ali vizinho, continuo lá todo dia indo na Cidade Vizinho Nova. do Julinésio, né? Isso, Julinésio, Dona do Carmo, Exatamente. Miguel, todos que fazem ali a Praça do Redondo ali na Cidade Nova. Grande abraço a todos. Valeu, vereador. São 11 horas e 53 minutos. Abraçando também o doutor Fernando Oliveira, o Elpídio da Subaé Seguros, o ACC, aí da Material de Construção. Muito obrigado, hein, ACC. Um abraço, doutor Elcio Abreu e também o doutor Beto Coelho na audiência. O Marivaldo do Comes e Bebes aí no Feira 10, que é vizinho a Boi do Camarão. Obrigado, Marivaldo. O pessoal do Grupo Empresarial Balbino Santana também na audiência. Rudival Júnior, Adelita e a todos aí do Grupo Balbino Santana. O carpinteiro Lorival. Também o empresário Geraldo Guerra na audiência. O Enivaldo do Papel. O Djalma da Pamonha e o Boi do Camarão na sintonia do nosso programa. São 11h54, vamos ao intervalo. Já já tem mais informações para você. Programa Silvério Silva, jornalismo sério e descontraído. Silvério Silva. Oferecimento, Café 2 de Julho, 25 anos levando mais sabor ao seu dia. Puríssimos Suínos, uma empresa do Grupo Balbino Santana. Esquina de Carnes Frigorífico, pizzaria e restaurante. Lab Santana, há 40 anos no mercado cuidando da sua saúde. Equipan, equipamentos para padarias, açougues e supermercados. Nordeste Irrigação e Máquinas, nova loja na Avenida de Contorno, 2050. Silvério Silva, Silvério Silva, todo mundo quer ouvir. É daqui dessa indústria que se produz para o Brasil e para o exterior o melhor em móveis escolares e de escritório. HM Móveis, 18 anos líder de mercado. O melhor padrão de tecnologia industrial em todas as etapas de produção. É certificado e segue as normas ergonômicas que satisfazem a todas as funcionalidades. Colégios, universidades, empresas e instituições têm, além da qualidade HM de produtos, a garantia de uma logística eficaz de atendimento e entrega. HM Móveis, CIS Feira de Santana. Um café gostoso.